Bom, boa noite. Hoje nós vamos continuar o nosso seminário em torno da questão da psicose, fenômeno psicótico. Enfim, não vamos fazer um seminário mais resumido, porque nós vamos ter muito o que dizer ao longo do semestre. Aqui está o livro 3 de Lacan, que são as psicoses, né? Nós sabemos que a psicose e loucura seria a mesma coisa, né? Embora a palavra loucura seja uma palavra vulgar, né? Não é uma palavra científica, né? E nós sabemos que a loucura, ela teve períodos em que foi muito bem aceita pela sociedade, né, pela cultura, e períodos em que ela é completamente abandonada. Aqui nós falamos da Nau dos Loucos, né? Da Nau dos Loucos. Aqui nós temos a Nau dos Loucos, está aqui à direita, é uma pintura chamada La Nef de Fou, a Nau dos Loucos. Está no Louvre, em Paris, essa pintura. Ela é de Hieronymus Bosch, um pintor holandês, que nasceu em 1450 e faleceu em 1516. Parece que foi em 1918, eu não sei bem a data, mas é muito recente que essa pintura foi entregue ao Louvre por algum colecionador ou por alguma família. A Nau dos Loucos era alguma coisa que acontecia em alguns períodos da história, né? Principalmente no período pré-renascentista, em que os loucos eram colocados em pequenas embarcações e jogados em alto mar para desaparecerem, né? E sumirem, porque a loucura não era bem aceita na Idade Média, devido ao cristianismo. Agora, nós já citamos no seminário anterior que na Grécia clássica, Atenas e em Roma, os loucos eram muito bem aceitos, né? Eles ocupavam os papéis de sacerdotes, de oráculos nos templos, né? E eram muito bem respeitados. E a noção da loucura, ela se tornou muito ruim na medida em que apareceu o racionalismo renascentista, em que veio o predomínio da razão, e alguém lança a ideia de que o louco era aquele que era desprovido total de razão, o que não é verdade. Nós não podemos dizer que o louco é um desprovido de razão. Ele possui razão, né? Temos um caso famoso que nós vamos ter que apresentá-lo na sua completude no nosso seminário, que é o caso do Daniel Paul Schreber, que foi juiz na Saxônia e finalmente ele foi nomeado pelo rei da Saxônia, do reino de Saxe. Ele foi nomeado presidente do Supremo Tribunal da Saxônia. E ele tinha tido uma crise rápida, de uma psicose rápida, quando ele foi candidato ao Reichstag. Ele foi candidato, não se elegeu, mas depois de um mês que ele foi nomeado pelo rei para ocupar o cargo de presidente do Supremo Tribunal do Reino de Saxe, ele entra em alucinação e delírio, não é? E ele é internado. Primeiro ele esteve internado alguns anos antes na clínica do Dr. Flerzy, mas desta vez ele é internado lá no Reino de Saxe. Ele é internado na clínica do Dr. Weber e ele fica aos cuidados do Dr. Weber. Ele tinha delírios fantásticos, né? Delírios de ser a concubina de Deus, a mulher de Deus, de ser fecundado pelos raios do sol, de produzir a nova raça pura alemã, não é? E ele tinha
alucinações de espedaçamento do corpo dele está desmoronando, enfim, não é? Mas ele, ao longo da internação dele com o Dr. Weber na Saxônia, ele evoluiu para uma estabilização do seu delírio, da sua alucinação. Ele chegou ao ponto de que ele sabia o que era alucinação, o que era delírio nele. Num período que nós não tínhamos nenhum medicamento para ajudar a tratar ninguém, não é? Então, ele escreve as suas memórias, as memórias de um doente dos nervos, né? E o próprio Dr. Weber relata que ele era convidado para os jantares que haviam na clínica, no hospital, com o rei, inclusive com a presença do rei da Saxônia. Ele separava completamente os assuntos, os delírios e as alucinações dele da vida privada e falava de filosofia, de direito, de política, de todos os assuntos que ele realmente era um homem extremamente culto, né? Então ele separava. Então nós não podemos dizer que o louco tem todo o seu sujeito louco. Uma parte pode ser psicótica e outra parte não psicótica, né? E o Dr. Bion, que é um psicanalista britânico, foi um psicanalista britânico, ele até lançou a teoria dos pontos psicóticos da personalidade, né? Que todos nós, que aliás é Melanie Klein, é Bion, é Lacan, é Freud, todos nós temos um núcleo psicótico inicial da nossa personalidade e depois passamos a ter pequenos pontos psicóticos da personalidade. Então não há motivo para nós discriminarmos os loucos, né? Entendendo como psicose a questão funcional, porque nós temos um corpo neural, aí nós teríamos as doenças orgânicas. Não está aí a psicose, né? São doenças orgânicas. Temos o corpo mental, podemos ter distúrbios da mente, e temos o corpo psíquico, que é, vamos dizer, essa coisa antropológica, que é construída na relação nossa com as figuras parentais, quando ocorre a chamada instituição do sujeito, ou a construção ou estruturação do sujeito. Bom, nós sabemos, Lacan começa, eu já disse isso no seminário introdutório desse semestre, que Lacan começa a carreira dele na psiquiatria. Ele começa com a psicose, né? E Lacan, ele defende a sua tese em 1932, ele faz residência em psiquiatria, ele tem o apoio do doutor de Clérambault, que era um psiquiatra eminente naquela época, né? E o título da tese dele foi Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Veja que ele já está fazendo uma aproximação com a psicanálise, né? Tirando a ideia de uma loucura absoluta. Claro que é provável que possamos ter, muito raramente, um sujeito que tem uma regressão da sua estrutura de sujeito, uma regressão tão grande que nós teríamos uma loucura absoluta. Mas é muito raro nós termos uma loucura absoluta, né? Então ele já começa... nós tivemos no século XIX Emil Kraepelin, que foi um famoso psiquiatra alemão, que já tinha estudos bem mais modernos da psiquiatria, né? Do diagnóstico. A maioria das psicoses eram colocadas como paranoia, né? Na Alemanha, todo mundo era internado como paranoico, enfim, mas já se distinguia uma demência orgânica por lesão neural cerebral de uma psicose. Já havia essa distinção. Então, Lacan, já psiquiatra, entra no mundo das psicoses. E esse seu livro está aqui, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité.
Esse livro foi publicado em 1975, a tese de Lacan a respeito da questão da psicose. A loucura na idade clássica greco-romana, isso nós falamos um pouco, mas eu prefiro falar mais, porque é necessário que os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras não tenham preconceito contra o louco, contra o psicótico, né? Então nós sabemos que a loucura está muito bem posicionada na idade clássica, né? E nós temos um livro importante com esse título, quase esse título, que é o livro do Michel Foucault, A História da Loucura na Idade Clássica, né? Na Grécia e Roma, como eu disse, eles eram eleitos de Deus. A religião grega tinha um deus da saúde mental, que era Apolo, era da sanidade mental, e tinha um deus da loucura, que era Dionísios, né? Que era chamado Baco em Roma, o deus de vários, da bebida, do vinho, da loucura, do êxtase, etc. Então, a própria cultura grega clássica tinha as suas divindades para a saúde mental, ou para a mente, em princípio, entre aspas, saudável, e a mente de um louco, né? E nós tivemos esse assunto muito bem estudado por Friedrich Nietzsche, né? Ele publicou uma obra, O Nascimento da Tragédia, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Em 1872, O Nascimento da Tragédia referente à música. Ele tinha grande admiração pela música de Richard Wagner, e ele dizia que o mundo tinha que ser apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo. O sujeito tinha duas partes na sua personalidade. Um lado apolíneo, um lado ordenado, organizado, e um lado dionisíaco, um lado do vinho, da embriaguez e da loucura, não é? Ele admirava Wagner demais, Wagner que tem obras fantásticas na música, né, como O Anel dos Nibelungos, que é dos Nibelungos, que é a tetralogia do Anel, que são as óperas, né? O Ouro do Reno, Siegfried, O Crepúsculo dos Deuses e as Valquírias, né? E que Nietzsche adorava Wagner, né? E tinha grande admiração por ele. E ele achava que a civilização grega decaiu quando Dionísios e Apolo perderam a grande importância na cultura grega, e quando surgiu Sócrates e surgiu Platão e Aristóteles, que aí começou a decadência da civilização grega, isso dentro do pensamento nietzschiano. O dionisíaco e o apolíneo, isso é importante do ponto de vista da psicanálise, da filosofia, das artes de um modo geral, né? O apolíneo ligado ao deus Apolo, o normal, o belo, o racional, a cura, a ordem do mundo, né? O dionisíaco, o que? O anormal, o louco, Dionísios, né? O impregnado pelo vinho, como na tragédia grega As Bacantes de Eurípides, né? Nas Bacantes de Eurípides, que é uma tragédia importante, nós temos como personagens principais Dionísio, Penteu, o deus de Tebas, temos Agave, a mãe de Penteu, e as Bacantes, as histéricas, vamos dizer, as histéricas e as loucas, né, que acompanhavam Agave. Então o rei Penteu proibiu o culto ao deus Dionísios, então Agave e as Bacantes ficaram todas ensandecidas no reino de Tebas e acabaram matando Penteu
a mãe participando junto com as demais companheiras enlouquecidas, né, matando o rei Penteu, que havia proibido o culto ao deus da loucura, ao deus Dionísios. Né. Lacan, em sua tese, Lacan, na sua tese de doutorado, ele usa algumas palavras, ele mostra novas faces da psicose, que ele denomina com as seguintes palavras em língua francesa. Folie. A psicose, isso está na introdução da tese dele. Folie, loucura, né? Vesanie, vesânia, que tem ali em português também, né? Loucura, em português. Vesânia. Délire partiel, o delírio parcial. A discordância. A esquizofrenia, ele já coloca essa palavra lá, que é uma palavra criada por Eugen Bleuler, não é isto? O professor de Carl Jung, que cria o termo esquizofrenia para separar das demências orgânicas com lesões cerebrais graves, etc. Né? Foi criado por Eugen Bleuler, né? A palavra esquizofrenia. E que, obviamente, até hoje, a esquizofrenia e alguns correlatos são utilizados para identificar a psicose, né? Nós temos a esquizofrenia e vários tipos de esquizofrenia. Temos os transtornos bipolares psicóticos, né? Temos o transtorno unipolar psicótico, depressivo, temos o transtorno maníaco unipolar também, enfim. E às vezes os médicos costumam, os psiquiatras, dar muito diagnóstico de transtorno de personalidade para os casos em que eles têm dúvidas, né? Em que não há como ainda afirmar se se trata de uma esquizofrenia ou de uma outra estrutura psicótica. Mas em psicanálise, nós resumimos tudo como estrutura psicótica, cujos elementos, os fenômenos elementares fundamentais da estrutura psicótica é a alucinação e o delírio, né? Obviamente, mais tarde nós vamos falar, obviamente, quais são os tipos de alucinações visuais, alucinações auditivas, alucinações corporais nós temos, né? Alucinações olfativas, as alucinações concernentes também ao odor, né? E os delírios, que nós utilizamos essa palavra, esse fenômeno elementar, né? Para distinguir os chamados pensamentos bizarros, os pensamentos que não combinam de alguma forma com a realidade. Eu volto a insistir. O psicótico tem um lado da personalidade que é normal e um lado que é psicótico. Nós temos que ter isso na nossa mente, porque senão nós não analisaríamos os psicóticos. O doutor Bion e todo o grupo kleiniano, os discípulos de Melanie Klein e a própria Melanie Klein, o Dr. Winnicott também. O Winnicott analisou a pequena Gabriele, que é o caso da menina que via a mãe preta em 10 sessões. Eles moravam no norte da Inglaterra e acho que ele estava em Oxford ou em Londres, né? Talvez eles estivessem em Oxford. E eles foram em 10 sessões para a análise de Gabriele, que tinha uma psicose em que a mãe era vista como negra, como preta, né? Não é questão étnica, a mãe preta, né? Gabriele. Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, o que é praticamente o título da tese de Lacan, né?
quando Lacan diz que a psicose tem relações com a personalidade normal. Eu venho falando nisso, eu venho insistindo nisso, né? O DSM-5 não fala isso. Não fala, de jeito nenhum. Há uma lacração, eu estou usando um termo muito na moda agora, né? É uma lacração bastante poderosa do DSM-5. Por isso que nós temos que saber, obviamente, as coisas da psiquiatria, porque às vezes temos que indicar medicamentos para ajudar no tratamento dos esquizofrênicos, né? Mas essa lacração de dizer que eles são completamente loucos, isso não fica bem. Isso tem que desaparecer, porque ainda é o preconceito que está ainda estruturado e escrito no DSM-5, no livro da Sociedade Psiquiátrica Norte-Americana, né? Então, quando Lacan diz que a psicose tem relações com a personalidade normal, ele a coloca no campo da ciência e tira do mundo moral em que esteve mergulhada a loucura, não é isso? Na Revolução Francesa, nós sabemos que os loucos eram considerados doentes morais, né? Acorrentados pelos pés, né? Encarcerados. Aquilo que Michel Foucault chamou de a grande internação, né? No mundo, né? E hoje nós temos na sociedade contemporânea outras formas da grande internação, que nós somos contra, que nós não podemos ser favoráveis a encarcerar milhares de pessoas, né? Como se faz no Brasil, que nós já temos quase 1 milhão de pessoas nos cárceres, no grande encarceramento, né? Agora, quem ordenou a retirada das correntes dos pés dos loucos foi Pinel, né? Dr. Pinel, na França. Que, aliás, o nome dele até hoje significa loucura, né? Fulano é Pinel, né? Agora, quando veio a Revolução Francesa, só tinha uma pessoa internada na Bastilha, que era o Marquês de Sade, né? Ele estava internado lá. E antes de destruírem a Bastilha, ele foi retirado de lá e levado para o sanatório de Charenton. Ele foi internado em Charenton, não porque ele fosse louco, porque ele tivesse uma psicose, ele delirasse ou ele alucinasse, mas por causa da literatura dele, dos livros que ele escrevia sobre os maus hábitos, os hábitos perversos da aristocracia francesa, né? Ele escrevia livros sobre isso, ele tem 15 volumes da literatura dele, e o próprio Lacan escreveu um texto belíssimo chamado Cante com Sade, o nome do texto de Lacan, para a publicação, para publicar, para que a editora publicasse a obra completa, seria a introdução da obra completa de Marquês de Sade. Lacan escreveu Cante com Sade. Mas aí leram o texto, acharam tão complicado que não colocaram como sendo a introdução à obra de Lacan. E ele, então, depois publicou nos escritos, esse texto, Cante com Sade. Sade foi para Charenton e ele pegava as peças dele, né, as obras dele, treinava os loucos internados em Charenton e fazia peças teatrais com eles, né? Peças teatrais. Você vê que o louco não é tão louco assim. Isso é um preconceito, é uma coisa que ainda está amarrada, que está lacrada na nossa cultura, na nossa sociedade, na mentalidade popular, na mentalidade médica, na mentalidade psiquiátrica, e nós temos que combater isso. Isso deve ser combatido, não é? Não se depreende que a psicose
ou a loucura esteja fora do sujeito humano, ela é parte do sujeito humano. Temos uma parte psicótica, mas não psicótica. E temos os chamados pontos psicóticos da personalidade. E todo sujeito nasce de um núcleo psicótico. A instituição do sujeito, a constituição do sujeito, a estruturação do sujeito, nós vamos ver aqui que nasce de um núcleo de psicose. Nós não estamos falando de demência, estamos falando de psicose, não é? Então não se depreende que a psicose ou a loucura esteja fora do sujeito humano e em completo estado de desrazão. Não, a loucura não é a desrazão, não é. Porque eu tenho tido a experiência de analisar psicóticos, eles tomam a medicação deles, os neurolépticos, né? Os antipsicóticos, e fazem análise para compreender o que é alucinação, o que é delírio, o que não é alucinação, o que não é delírio, né? E saber separar esses dois lados da personalidade deles, né? Isso é muito importante. Lacan, no discurso da tese, ele lança 3 fenômenos elementares da estrutura da psicose. Achei bacana isso aqui. Palavras de Lacan, viu, gente? Daquele livrinho que a gente mostrou a foto dele, né? Da tese dele. L'affectivité. A afetividade. Então nós temos problemas na psicose afetivos, né? Temos mania, temos depressão, melancolia, são os problemas afetivos. Le jugement, poderíamos traduzir como o juízo e a razão, né? A razão. Eu falei de Daniel Paul Schreber, que publicou em 1903 As Memórias de um Doente dos Nervos, que foi a defesa dele perante o tribunal, para que ele estava interditado, ele não podia administrar a própria vida, e o tribunal reconhece a obra dele como uma defesa veemente, competente, e ele recebeu de novo o direito de administrar a própria vida. Então, o juízo e a razão, não é? Pode estar de um lado, pode estar do outro, não estar em uma parte, estar na outra. E a conduta, la conduite, o comportamento, né? Determinadas atuações que são próprias, são decorrentes dos pensamentos psicóticos, né? O início de um diálogo entre a psiquiatria e as artes, né? Para aliviar um pouco aqui, para a gente se... Nós sabemos que Charcot inspirou bastante o pessoal do surrealismo, né? O professor Jean-Martin Charcot. A sua Augustine se tornou a deusa do surrealismo, né? Ela que foi uma paciente, que ele foi hipnotizada por ele, e ele concluiu que ela não tinha nenhuma doença a não ser a neurose histérica, né? Salvador Dalí, ele é um militante da Revolução Surrealista também, né? Cujos líderes eram André Breton e Louis Aragon. Eu me lembro, quando eu estava na universidade, de ter lido um texto escrito por Dalí sobre o método paranoico-psicótico de produzir artes pictóricas, de pintar, né? Ele era um doidão muito competente, Salvador Dalí, né? O método paranoico de produção de obras de arte, né? Ele se inspira em Lacan, de alguma forma, né? No texto da tese de Lacan, e lança esse método paranoico, né? A psicanálise já andava em passos freudianos. Claro, 1932, o ano da tese, né? E Lacan realiza uma incursão psicanalítica na psiquiatria.
na oportunidade de sua tese, né? 32, Freud ainda estava em Viena. Em 37 é que ele é transferido para Londres para fugir do massacre nazista, né? Avançamos no tempo lacaniano. Vamos avançar um pouco. O sujeito do inconsciente é o discurso do outro. O bebê nasce, temos a díade mãe-bebê, a dualidade, a díade mãe-bebê, e nós sabemos que inicialmente, nos 4 primeiros meses até os 6 primeiros meses, é o momento da lalangue materna com o bebê, e aí começa, obviamente, a inscrição de significantes. A mãe, nesse momento, ela é o reservatório de significantes que saem dela e vai para o bebê, na instituição do sujeito, né? E a partir dos 6 meses, 4, 5, 6 meses, a figura paterna, né, também entra como um reservatório de significantes. Mas o pai já é reservatório de significantes até durante a gravidez. Ele vai ajudar a estruturar o sujeito do bebê, dar o nome, isso e aquilo, preparar o quarto, ajudar a arrumar as roupinhas do bebê, azuis ou rosas, né? Azuis ou rosas, bobagem, né? Isso não vamos entrar nesse detalhe, que eu acho uma bobagem, né? Enfim. Então, o discurso do inconsciente é o discurso do outro, dos grandes outros, das figuras parentais que fundam os sujeitos dos seus filhos, né? E a construção do sujeito humano parte do reservatório de significantes, como eu acabei de colocar, incluindo os significantes fundamentais. E falei, o primeiro passo para a estruturação do sujeito, a lalangue lacaniana, a língua, fenômeno da díade primeira, mãe-bebê. Vejam vocês, nós, mesmo falando de Lacan, nós não podemos deixar de falar de Melanie Klein, que foi bem estudada aqui no ano passado, né, o pensamento kleiniano, porque há uma psicose originária no bebê, bem claramente descrita por Melanie Klein. E ela distingue a vida do bebê em 2 posições. A posição esquizoparanoide e a posição depressiva. E que levou o Dr. Bion, Alfred Bion, a criar este matema que está aí. Do lado de cá nós temos PS, uma seta de 2 pontas. De cá temos o PS, que é o símbolo da posição esquizoparanoide. E à direita temos o símbolo da posição depressiva. Esse matema é de Bion, um discípulo de Melanie Klein. Por que ela colocou posição e não fase? Porque posição é algo que pode passar, que pode se resolver ou que pode não se resolver. Fase é algo que passa ou não passa. Então ela chamou de posição esquizoparanoide, a primeira. E a segunda de posição depressiva. Ela levou anos analisando crianças e adultos também para chegar a esta posição. E a posição esquizoparanoide é o núcleo psicótico do sujeito. Né? A posição esquizoparanoide, vamos nos lembrar dela? Faz muito bem quem vai analisar crianças. E para nós pensarmos que existe uma loucura, um núcleo psicótico originário. A posição esquizoparanoide ou o bebê psicótico de Melanie Klein. Alguns autores chegaram a nomear como o bebê psicótico de Melanie Klein.
Nesse momento, que é o equivalente da língua, da langue lacaniana, do nascimento até os 4, 5, 6 meses, né? Nós temos uma desintegração do bebê. O bebê não é integrado. O bebê se sente unido à mãe como sendo uma unidade. Mas ele se sente, às vezes, uma desintegração do próprio corpo e do corpo da mãe. Não há ideia da unidade. Há um espedaçamento do corpo. O seio que ele suga pode ser o seio bom, pode ser o seio mau. E o seio pode subitamente virar um monstro na alucinação do bebê. O seio pode virar um monstro. A mãe pode ser boa, a mãe pode ser má, na posição esquizoparanoide. E temos alucinações do terror sem nome. E um mecanismo que eu faço questão de destacar aqui, que é a identificação projetiva. Que o bebê projeta na mãe todas essas situações. O seio bom, o seio mau, a mãe boa, a mãe má, o seio monstro, né? Então ela projeta na mãe. E a mãe, inconscientemente, ela dialoga com o bebê, ela bonifica esses objetos maus, essas alucinações, porque o bebê mama de 3 em 3 horas, em geral. Ele mamou há 2 horas, ele arrotou, tá tudo bem com ele, ele começa a chorar. Se der o seio para ele, ele cala. Mas se ele tiver 2 meses, 3 meses, o pai pegá-lo, ele não cala. Mas se a mãe der o seio, cala. Mas a mãe, sabendo que ele mamou há 2 horas, ou há 1 hora, ele arrotou, houve arroto, etc., por que ele está chorando? Pode ser um desses elementos alucinatórios que está ocorrendo na mente dele. Porque ele não tem uma mente ainda estruturada. Está se construindo. Ele ainda está na fase do chamado bebê psicótico, né? Do bebê psicótico. Então a mãe vai bonificar, vai conversar com ele, dialogar com o bebê. Essa mãe que é conhecida pela voz, pelos batimentos cardíacos, pelo seio e pelo cheiro, né? Porque nos primeiros dias de vida, a retina dele nem consegue formar imagens, né? A retina do bebê. Então vejam vocês a importância da mãe trabalhar com a identificação projetiva. A mãe faz isso inconscientemente, desde que ela, obviamente, que ela seja sustentada falicamente pelo seu marido, ou pela sua mulher, ou pela sua companheira, que haja uma sustentação fálica. O parceiro ou a parceira é o falo, o primeiro falo, e o bebê é o segundo falo. E que essa mãe não seja vítima de um baiser, como dizia Lacan, baiser, fodedor, né? Aquele que faz a criança e desaparece no mundo, né? Uma mulher que não está preparada para ser mãe solteira, ela vai passar por momentos muito difíceis, né? Baby blues, depressão pós-parto, o abandono da criança em casas de cuidados, o abandono também na natureza de bebês, né? E a gente tem notícia dessas situações. Então, quando a mulher é vítima de um fodedor, de um baiser, fodedor é a tradução da palavra baiser, uma palavra que Lacan utilizava muito nos seminários dele. Fantasias de haver pênis dentro do corpo da mãe, rola também na posição esquizoparanoide, né? E isso vai até os 6 meses de idade, que alguns autores, repito, chegaram a chamar de o bebê psicótico, de Melanie Klein. Tá? E ela, obviamente, coloca que a não transição, uma transição inadequada
inadequada, imprópria da posição esquizoparanoide, pode deixar bases para o desenvolvimento de uma esquizofrenia, de uma psicose, né? Tanto que ela usa a palavra esquizo e paranoide, né? Esquizofrenia e paranoia, né? Ela usa os dois termos que estavam já em voga na época, a Melanie Klein, né? Posição depressiva, aqui numa tema de bio, PSD, DPS, né? Matema de bio. Começa aos 6 meses, é o momento da unidade corporal, a ideia do espedaçamento desaparece, a unidade corporal, a ideia do um, ele é uma pessoa, a mãe é outra, não é? E nós temos esses delírios, essas alucinações, esse terror sem nome, essa pulsão de morte poderosa que o bebê tem, desaparecem porque foram bem cuidados pela mãe, recebendo as identificações projetivas e trabalhando-as, né? Então, essa é uma posição de arrependimento por ter atacado o objeto amado, né? Por isso ela chamou de posição depressiva, em que a criança tem um arrependimento por ter atacado a mãe amada, que a mãe é boa, né? A Melanie Klein fala que na posição depressiva, quando o bebê chora, às vezes, quando a mãe chega, ele triturou o seio em milhões de pedaços, né? Triturou o seio em milhões de pedaços. Então agora é o momento da unidade, da mãe boa, do seio bom, enfim, do arrependimento por atacar um objeto amado, né? Essa é a posição depressiva, que na verdade é o início do complexo de Édipo em Melanie Klein, né? O Édipo começa aí com a posição depressiva, e que nós temos, combinando com o Édipo freudiano, cujo ápice é em torno dos 3 anos, 4 anos, o Édipo freudiano ou lacaniano, né? Então, nós aceitamos combinar essas duas situações, né? Do Édipo começar aos 6 meses de idade, sendo a posição depressiva, né? Por que Melanie Klein nomeia estas fases com a palavra posição? Eu já falei um pouco, a gente vai recolocar. A posição não é completamente superada. Já a fase traz uma ideia de superação. Traz. De acordo com a teoria kleiniana, há um movimento oscilatório no sujeito, e que pode ocorrer também na sessão de psicanálise. Uma sessão pode andar para a direita, para a posição depressiva, para a unidade, para a interpretação, para a solução de questões da própria sessão, ou pode andar para a esquerda, para a complicação, para a falta de unidade, por uma interpretação não acertada entre o analista e o analisando, né? Esse PSD é uma tema de Bio, bem típico do Dr. Bio, né? E que tem valor também dentro da sessão de análise, né? Então essas duas posições, principalmente a primeira, a esquizoparanoide, é um núcleo psicótico da personalidade, né? Originário da personalidade. As bases fenomenológicas lacanianas para a estrutura psicótica. É claro, primeiro nós temos que pensar nas 3 estruturas fundamentais da psicanálise, que a gente sempre repete. A estrutura neurótica, a estrutura perversa e a estrutura psicótica. Eu não escrevi aqui, mas nós temos que pensar também no sintoma e no sintoma, né? Seminário 23 de Lacan. Nós podemos... Alguns chamaram o Seminário 23 fala da psicose
James Joyce, né, do grande escritor irlandês James Joyce. Alguns autores chamaram a psicose estrutural, porque nós podemos ouvir a história de um analisando e ver que ele tem, fora a inclusão do nome do pai, que ele tem determinados elementos historiais que indicam uma estrutura psicótica inconsciente. Aquilo que Lacan chamou de sintome no livro 23. Sintome. S-I-N-T-H-O-M-E. O sintome. O sintome de James Joyce. Ele até perguntou se James Joyce era louco. Ele era louco, não é? Então, vejam vocês, é muito importante nós termos em mente essas três estruturas e estar sempre comparando uma com a outra. Qual é a relação delas com o significante mestre, com a cadeia de significantes, com a lógica do real, do simbólico, do imaginário, né? Tudo isso nós temos que ter em consideração, né? Cada estrutura, eu estou falando da estrutura neurótica, que foi nós já tivemos um seminário no Café com Freud sobre a Ana O, que é um exemplo clássico de Breuer e Freud, né? A estrutura neurótica, que é uma histeria, né? A estrutura perversa, que é referente à sexualidade, né? Os distúrbios da sexualidade, diretamente, e a estrutura psicótica, né? Cada estrutura se relaciona com uma maneira, aqui que é o segredo do que eu estou a dizer, com uma maneira negativadora da estruturação do inconsciente. Cada estrutura tem uma maneira negativante ou negativadora. Negatividades da formação do inconsciente. Nós temos o consciente, aqui temos uma linha verde aqui embaixo, nós temos o consciente, essa seta indica pré-consciente, né? Isso está no seminário, no livro de Traumdeutung, no livro A Interpretação dos Sonhos de Freud, publicado em 1900. E temos essa grande linha verde, que é a linha negativadora para a formação do inconsciente. E abaixo temos o inconsciente, que é estruturado com uma linguagem. A linguagem do outro e a sequência de significantes, a metonímia de significantes e os significantes como metáforas, né? A gente lembrando o estruturalismo de Lacan. Agora, cada estrutura tem uma maneira de negar o significante. Na Verdrängung em alemão quer dizer recalque. Verdrängung e recalque é a mesma coisa. O significante que estrutura o inconsciente constrói a estrutura neurótica com o recalcamento. O recalcamento ocorre e o processo borromeano da simbolização ocorre da mesma maneira. É claro que vai formar uma neurose, uma estrutura neurótica. É claro que o Édipo ocorre. Nós não temos uma histeria sem Édipo. Nós não temos a neurose sem Édipo. Mas ocorre, mas tem alguma coisa que não funcionou bem no complexo de Édipo. As neuroses, não Lacan, mas Freud, costumava dizer que o Édipo é o complexo nuclear das neuroses, né? Então, veja, essa é uma negação, o recalque, e o recalque é igual ao retorno do recalcado. É a mesma coisa, né? É uma negação, mas que não impede o processo de simbolização. A lógica borromiana funciona muito bem aí.
pela Verneinung. Nein em alemão é não. No meio da palavra vocês veem que tem aqui o não. Ou Verleugnung é uma outra negação. E nós traduzimos por denegação ou desmentido. A mãe não tem pênis, mas tem que ter um pênis lá. Reconhece que a mãe não tem pênis, mas não aceita a mãe não ter pênis, né? Isto são estudos realizados por Freud. Então é uma negação que está ligada à construção do sujeito perverso, das perversões, do sadismo, do masoquismo, e de todas as perversões, as mais variadas, né, que nós temos. Né? Então é uma negação. Nega, vê que a mãe não tem pênis, mas o pênis tem que estar lá. Ele tem que ser colocado lá. É uma negação que reconhece a realidade, mas do ponto de vista psíquico, essa realidade não tem valor. Ela é inválida. Né? Aí a estrutura perversa. E temos a Verwerfung, aquilo que cai pela Verwerfung. Verwerfen em alemão quer dizer recusar, negar. É uma negação poderosa, forte demais. Ela equivale, eu não coloquei aqui, eu já falei, Ausstoßung aus dem Ich. Expulsão do eu. Expulsa-se a coisa do eu. E a coisa não fica lá, na estrutura de significantes. Um significante, entre todos os significantes, um significante fundamental vai ser recusado. E esse significante fundamental tem um nome, significante do nome do Pai. Não é? O significante nome do Pai. E que Lacan traduziu a Verwerfung por foraclusão do nome do Pai. O nome do Pai fica preso lá fora. E aí vem aquele famoso dito lacaniano. O que é recusado no simbólico, aí usando a lógica bohomiana, o que é recusado no simbólico pode voltar no real em forma de alucinação e de delírio. Né? E aí nós temos, então, a estrutura psicótica. Então, nós vejamos que são 3 maneiras diferentes em intensidade e em outros aspectos de negar para formar, vamos dizer, a estrutura, o santoma ou a estrutura do inconsciente, né? Embora nós possamos dizer que nas psicoses, a psicose branca, aquele sujeito que tem toda a estrutura inconsciente de psicose, mas não tem psicose. Ele pode começar uma análise e começar a delirar e alucinar, no início da análise. Chamaram de psicose branca, embora eu discordo disso, eu prefiro o termo lacaniano, que chama de santome. Santome sem sintoma, né? Santome sem sintoma. E ele deu o exemplo de James Joyce, o escritor irlandês, que tinha um santoma psicótico, uma estrutura psicótica, mas pela literatura que ele desenvolveu, ele não chegou a delirar e alucinar. Ele não teve delírios e alucinações. Ele gostava de escrever cartas com temas de perversão para Nora Barnacle, a sua mulher. Então vejam vocês, nós colocamos aqui a questão da psicose e admitimos que existe um lado psicótico ou não psicótico, pode existir, né? Existe a chamada psicose originária,
que nasce, que surge como bebê, não é? E nós, no dia a dia, nós, como sujeitos, nós estamos todo dia aprumando o nosso ser, o nosso Dasein, né? Ser no mundo, para que a gente não se comporte de maneira psicótica, né? Vem às vezes pensamentos esquisitos, aí a pessoa tira fora, não, isso eu não posso pensar isso, eu não posso falar isso, etc, né? Então o sujeito, nós estamos todo dia, embora sejamos neuróticos mínimos ou sendo portador de outras neuroses, nós estamos aprumando o nosso sujeito para ele não entrar no campo psicótico. Ok? Então a gente não pode discriminar o louco, porque existe uma loucura originária em todos nós, que na construção do sujeito ela é minorada, ela é retirada em grande parte. Mas alguns pontos psicóticos da personalidade permanecem, né? Lembrando novamente o Dr. Wilfred Bion. Lacan fala: o que cai sob o golpe do recalque, foi o que eu falei, né? Do recalque, Verdrängung em alemão, refoulement em francês. Espanhol é repressão, embora eu não goste muito, porque repressão e recalque não é a mesma coisa na língua portuguesa, né? Repressão é aquilo que nós temos consciência que está na nossa mente, mas a gente deixa para lá. Agora, o que está recalcado retorna em forma de sintoma, de sonhos e de associação livre de ideias. Então, o que cai sob o golpe do recalque retorna, pois o recalque e o retorno do recalcado são apenas o direito e o avesso de uma mesma coisa. É o que Lacan fala, que o recalcado e o recalque são o direito e o avesso de um mesmo processo, não é? Que ocorre nas neuroses, não é isso? O recalcado está sempre aí, e ele se exprime de maneira perfeitamente articulada nos sintomas, né? O recalcado, nas neuroses. Neurose histérica, neurose obsessiva, neurose fóbica, neurose de angústia, não é? E outras neuroses, né? E outros malestares existenciais, né? Muitas pessoas vão fazer uma análise porque tem um mal-estar existencial. Tá lá. Não é pra gente lacrar um diagnóstico, né? Você não precisa fazer lacração diagnóstica. Tem um mal-estar existencial. Eu tenho que saber o que se passa na minha existência, na minha mente, no meu inconsciente, etc. Né? O recalcado está sempre aí, e ele se exprime de maneira perfeitamente articulada nos sintomas e numa multidão de outros fenômenos. Em compensação, o que cai sob o golpe da Verwerfung, agora sim, nós estamos falando de psicose. Verwerfung, recusa, Ausstoßung aus dem I, retirada do eu, né? Ou a foraclusão de um significante primordial para a ordem interna do sujeito, que Lacan nomeou como significante do nome do Pai. Nós tivemos um seminário específico sobre o significante do nome do Pai, mas a gente vai, obviamente, nesse seminário, as psicoses, nós vamos, com base em textos mais adiantados de Lacan, a gente vai voltar na questão do significado do nome do Pai. Então, em compensação, diz Lacan, o que cai sob o golpe da Verwerfung ou da foraclusão do nome do Pai tem uma sorte completamente diferente. Não é a mesma coisa como é no caso do recalcado. Sucede, entretanto, além disso,
que tudo que é recusado na ordem simbólica, no sentido da Verwerfung, reaparece no real. Lacan não completou aqui, mas podemos completar. Reaparece no real em forma de alucinação ou de delírio. Porque desse texto que nós tiramos desse seminário, no fim, mas está subentendido aqui, reaparece no real em forma de alucinação e de delírio. Então, esse é um pequeno texto. Havia uma grande parte, eu tirei, de alguns exemplos que Lacan dá e que são ultrapassados de máquinas da época, etc. Né? Eu achei melhor tirar. Isso é do seminário As Psicoses, livro 3, Lacan. Então fica aqui a nossa mensagem da psicose originária, dos pontos psicóticos da personalidade. Na psicose temos uma parte psicótica e uma parte neurótica, e de que os loucos, os psicóticos, são perfeitamente analisáveis, tomando medicamentos, tomando os neurolépticos. Às vezes eles reagem muito positivamente aos neurolépticos, né? E as alucinações e delírios desaparecem, mas a análise é fundamental para a gente tentar reestruturar esse sujeito do inconsciente, né? Dele. Reestruturar esse symptôme, né? Essa sequência de significantes, inscrever o significante do nome do pai, se estiver lá faltando, né? Isso é muito importante que a gente trabalhe. E ensinar também ao psicótico que as vozes não vêm de o dentro e o fora, que as vozes não vêm de fora, elas são parte do inconsciente dele. E que as visões que ele tem, as imagens que ele vê, das alucinações visuais, não estão lá fora, estão nele mesmo, eles aprendem essas situações. Se não for possível tirar através de medicamentos, destruir as alucinações, os delírios, mas nós podemos ajudá-los a controlar isso através da psicanálise. Eu tenho tido experiência de analisar esquizofrênicos e o resultado é realmente maravilhoso. E nós, psicanalistas, não devemos ter preconceito nenhum contra o psicótico, né? Às vezes, nas clínicas de psiquiatria, se tem medo de dar diagnóstico de esquizofrenia, porque muitas famílias tendem a querer abandonar os seus parentes, né, por ter um diagnóstico de esquizofrenia. E temos vários graus de psicose. Psicose moderada, mais intensa, mais grave, né? Regredida, não regredida, diferenciada, indiferenciada, né? Enfim, não é? E nós temos pessoas importantes do mundo das artes, da música, da literatura, né? Que são psicóticos, né? O exemplo é o do James Joyce, né? Do seminário, é o tema do seminário 23 de Lacan, em que ele só não delirou e não alucinou porque ele se tornou um grande escritor, um grande literato, né? Quando ele escreve Finnegan's Wake, a última obra dele, ele usa 50 línguas, palavras de 50 idiomas diferentes. Pesquisados e escolhidos essas palavras, né, por Samuel Beckett, o secretário de James Joyce. Então, nós temos que a psicanálise deve ajudar a psiquiatria, a medicina e as pessoas a ter um olhar complacente, um olhar científico, um olhar concreto e humanístico sobre a loucura. Isso que eu queria dizer. Obrigado.